vamos falar de um jejum que ajuda também na restauração de casamentos, mas que é para todos aqueles que têm um familiar, um ente querido, alguém querido que está desviado da presença de Deus, desviado do seu propósito, desviado até do compromisso dele com a família. Vamos falar sobre o jejum que faz o pródigo cair em si. E vamos começar falando que essas batalhas espirituais que não são vencidas apenas com palavras ou com conselhos ou com orações ou até com confronto direto, não ajuda, não adianta. Existem situações em que o coração se torna endurecido, a mente fica confusa, a consciência está cauterizada e a pessoa passa a viver como se estivesse anestesiado espiritualmente. Você nem reconhece mais a pessoa. A Bíblia chama esse estado de cegueira espiritual. É exatamente nesse lugar que o filho pródigo se encontra quando se afasta do caminho, da verdade e da presença de Deus. Ele não sai de casa consciente de tudo o que perde ou perderá. Ele sai iludido, enganado por desejos, por falsas promessas e por uma sensação mentirosa de liberdade. E é por isso que o jejum com propósito se torna uma arma tão poderosa. Porque ele não age apenas nas circunstâncias externas, ele age no mundo espiritual, quebrando enganos, rompendo véus e despertando a consciência adormecida. Na parábola do filho pródigo, Jesus revela um princípio profundo, quando diz que, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. E esse cair em si não foi um simples pensamento radical, foi um despertar espiritual. Algo foi quebrado dentro dele. Algo foi iluminado na mente dele, algo foi alinhado no coração dele. Antes disso, o pródigo estava vivendo no erro e sem perceber o quanto estava perdido. Depois disso, ele passou a enxergar com clareza. Esse jejum que faz o pródigo cair em si não é um ritual religioso, é um posicionamento espiritual que cria ambientes para Deus agir, onde palavras já não alcançam. O jejum na Bíblia nunca foi apenas ficar sem comer. Ele sempre esteve ligado à humilhação da alma, a arrependimento, a intercessão profunda pelos outros e a quebra de resistências espirituais. Quando alguém está jejuando com esse propósito, essa pessoa está dizendo no mundo espiritual: eu reconheço que isso não se resolve na força do braço, nem na insistência humana, mas com intervenção direta de Deus. O jejum desloca a guerra do nível emocional para o nível espiritual. Ele tira o foco do comportamento externo do pródigo e coloca a ação diretamente na raiz do problema, a mente enganada e o coração distante. Muitos pródigos não voltam porque estão presos em laços invisíveis, laços emocionais, laços de prazer, laços de orgulho, laços de culpa, laços de vergonha e até laços espirituais. O jejum com propósito atua quebrando esses laços, porque ele enfraquece a carne e fortalece o espírito. Enquanto a carne perde força, o espírito ganha sensibilidade. Enquanto o ego é silenciado, a voz de Deus começa a ecoar. E quando a voz de Deus começa a falar, nenhuma mentira se sustenta por muito tempo. A Bíblia mostra que existem cadeias que só se rompem com jejum e oração. Jesus disse claramente que há castas de demônios que não saem senão com jejum e oração. Isso nos ensina que existem sim níveis de resistência espiritual que não cedem apenas com palavras ou pedidos ocasionais,
O pródigo muitas vezes está debaixo de influências espirituais que o mantêm confortável no erro, no pecado. Ele não sente urgência nenhuma em voltar. Ele não sente peso na consciência. Ele não sente saudade da casa. Esse jejum cria pressão espiritual suficiente para romper essa falsa paz e trazer conforto santo. Desconforto santo. Esse desconforto santo que faz o pródigo parar, pensar e cair em si. O jejum que gera esse despertar não é feito com raiva, desespero nem controle. A pessoa me manda mensagem ou põe nos comentários: que jejum fazer, qual jejum fazer? É simplesmente não ter mais raiva, não ter mais desespero, não querer mais controlar a situação. Você pode fazer de uma refeição, de 2 refeições, de 3 refeições, de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, de 7 dias, como você sentir no seu coração. Mas o principal é ter um jejum que entrega para Deus, onde você se alinha com a vontade de Deus. Ele é feito com quebrantamento, ele é feito com autoridade espiritual, com alinhamento com a palavra de Deus. E quem jejua pelo pródigo, não jejua para manipular decisões, mas para remover a cegueira. Não jejua para forçar o retorno, mas para que a verdade seja revelada. Porque quando a verdade aparece, o coração responde. Então, por exemplo, você toma café às 6 horas da manhã, vai trabalhar. Às 9 horas tem lanche. Já levam de jejum para as 9 horas. Você jejuou na primeira hora da manhã. E você faz o de jejum no seu serviço. Você não precisa ficar até meio-dia sem comer. Você pode já ficar. Faz como você sentir no seu coração, porque Deus vê a total entrega do seu coração e o alinhamento com a vontade dele. Enquanto você está jejuando, você se cala, você não fala nada ruim, nada negativo. Você foca, o jejum é para restaurar aquela pessoa. E fica focado, é para fazer aquela pessoa cair em si. Quem jejua pelo pródigo não jejua para manipular a decisão dele, mas para remover a cegueira dos olhos dele. Não jejua para forçar o retorno, também não, mas para que a verdade seja revelada ao seu coração. Porque quando a verdade aparece, o coração responde. Deus nunca força ninguém a voltar, mas Ele permite que a realidade seja vista, sem filtros. E quando alguém se coloca na brecha em jejum, isso acontece. Outro ponto crucial desse jejum é que o jejum não age apenas sobre o pródigo. É exatamente isso. Ele age primeiro em você. O jejum é primeiramente para você se alinhar com a verdade e a palavra de Deus. Talvez o que você quer não está tão alinhado com o que Deus quer. Mas quando Deus abrir a vista do outro, talvez não seja você a opção que Deus quer para ele. Talvez seja outro caminho. O importante é libertar ele da cegueira, do pecado e da morte. Deus começa tratando o coração de quem jejua. Ele remove a sua ansiedade, desespero, controle emocional e expectativas carnais que você tem. E isto é fundamental, porque muitos intercessores estão tão aflitos que acabam atrapalhando o processo espiritual com atitudes humanas. O jejum ele realinha o intercessor, trazendo paz, discernimento e sensibilidade para ouvir o tempo e o modo que Deus trabalha. Um intercessor alinhado se torna um canal limpo para que Deus opere. Então, para você ser o justo, ou a pessoa alinhada que jejua, você precisa também entrar na perfeita vontade de Deus. Na parábola, o pai do pródigo não foi atrás dele, também não foi discutir, também não ficou implorando. Ele também não perseguiu, mas também não deixou de amar, de esperar e de se posicionar. O texto diz que quando o filho ainda estava longe, o pai o avistou. Isso revela que o pai estava atento
vigiante e espiritualmente posicionado. O jejum nos coloca neste lugar, atentos no espírito, sensíveis ao mover de Deus e firmes na esperança. Sem ansiedade, ele nos ensina a esperar com fé e não com desespero. O jejum que faz o pródigo cair em si também cria um ambiente espiritual de confronto com a realidade. O pródigo da parábola só despertou quando a fome chegou. A fome revelou o vazio. O jejum libera esse princípio. Aquilo que estava mascarado começa a ser exposto. Relações ilusórias perdem o brilho. Prazeres vazios perdem a força. Caminhos errados se tornam cansativos. Deus permite que o pródigo experimente o peso das próprias escolhas. Não como uma punição, mas como uma misericórdia. Porque enquanto tudo parece estar confortável, não há motivos para querer voltar. Mas quando o vazio se revela, o coração começa a buscar o que é verdadeiro. Jejuar com propósito também impede as interferências espirituais contrárias. Muitas vezes, quando alguém começa a pensar em voltar, surgem distrações, convites, confusões e obstáculos. E esse jejum, ele protege, ele fecha as brechas espirituais e impede que o inimigo sufoque esse despertar, esse chamado inicial. Ele também protege o processo de arrependimento antes mesmo que ele se manifeste externamente. É como se Deus estivesse preparando o caminho por dentro antes de alinhar as circunstâncias por fora. Esse jejum não tem prazo mágico, mas tem constância espiritual. Na Bíblia vimos jejuns de 3 dias, de 1 dia, de 7 dias, de 21 dias e até de 40 dias. 40 dias geralmente é por nações, geralmente é por um grande trabalho evangelístico para alcançar o mundo. 40 dias é algo grande para nações. Mas não importa qual jejum Deus te chama a fazer, esteja sempre ligado a uma direção específica de Deus. O poder não está na duração em si, mas no propósito, na santidade e na obediência a Deus. Jejum sem alinhamento com a palavra de Deus vira sacrifício vazio. Jejum com propósito se torna instrumento de transformações profundas. É importante você entender que o jejum não substitui a vontade do pródigo, mas remove tudo que impede ele a se alinhar com a palavra de Deus. E quando o pródigo cai em si, a decisão passa a ser dele. E essa decisão, quando nasce de arrependimento genuíno, é duradoura. Voltas forçadas não permanecem. Voltas geradas por despertar espiritual se transformam em destinos. O retorno do pródigo começa no invisível, sem a gente ver. Começa na mente, começa no coração, começa na consciência. Antes de dar os primeiros passos em direção à casa, ele precisou enxergar onde estava e lembrar quem ele era. O jejum, ele atua exatamente nesse ponto, restaurando memórias espirituais. O pródigo volta a lembrar da casa, do pai, da identidade, do amor e da provisão de Deus. E ele para de enxergar como alguém livre e passa a se ver como alguém perdido. Essa mudança de percepção é o maior milagre que acontece. Quando o pródigo então retorna, o pai não o confronta, não o humilha, também não o pune. Ele restaura. Isso nos ensina que o jejum não prepara apenas o retorno, mas também prepara o ambiente da restauração. Deus trabalha dos dois lados. Enquanto o pródigo desperta, Deus também trata o coração de quem espera, para que haja graça, misericórdia e maturidade nesse reencontro.
E se você está jejuando por um pródigo, saiba que Deus vê cada renúncia, Ele vê cada lágrima e Ele vê cada oração silenciosa que você faz. O jejum sobe como um incenso diante do trono do Deus. Nada disso é em vão, mesmo quando não há sinais visíveis. O mundo espiritual está em movimento, correntes estão sendo quebradas, escamas estão caindo dos olhos e confusões estão sendo desfeitas. E a verdade está sendo semeada no coração. O jejum que faz o pródigo cair em si não força portas, ele acende luzes. Não empurra as decisões, ele revela os caminhos. Não manipula, mas liberta. E quando Deus decide libertar, ninguém consegue impedir. No tempo certo, aquele que hoje está longe começará a sentir saudades de casa, fome da presença e desejo de voltar. Porque quando Deus permite que alguém caia em si, o retorno deixa de ser uma opção distante e se torna uma necessidade urgente. Então, continue firme, continue posicionado, continue jejuando com propósito. E o mesmo Deus que permitiu o afastamento é o Deus que está conduzindo o retorno. E quando o pródigo cair em si, ele não apenas voltará, mas voltará transformado, consciente e restaurado. Essa é a mensagem do dia para você que está jejuando, buscando um jejum. Saiba ter as frases certas, o propósito certo é para esse fim, para essa finalidade, que estou jejuando, tá? E que essa mensagem tenha transformado o seu coração. Curte, comenta e se inscreve no meu canal. Na medida do possível estou lendo e respondendo todos os comentários, mas às vezes não dá tempo. Mas assim que possível eu respondo, tá bom? Fiquem com Deus, a paz de Jesus Cristo. Amém.